E aí, fala galera da Faster Nerd, somos nós aqui, Cleiton Sarkan, Rafael Paladino, e vamos estar falando aí pra vocês, não deixando a desejar, do nosso primeiro personagem da semana. E o primeiro personagem que estamos trazendo pra vocês aí é nada mais nada menos que o nosso Tony Stark, ou seja, o Iron Man, o Homem de Ferro aí traduzindo. ele é um personagem que nasceu em 1963. O primeiro quadrinho que ele foi o Tales of Suspense 39, um dos primórdios da Marvel aí, que ele foi inicialmente desenvolvido pelo Stan Lee, desenhado pelo Jack Kirby. Então são dois ícones gigantes da Marvel. O início do personagem, ele começa com bilionário, filantropo, acontece um acidente com ele, e ele, para conseguir sair de todos os problemas que esse acidente gerou, ele começa a desenvolver a armadura lá para ele poder sobreviver, antes que os estilhaços do acidente com a bomba consumam o coração dele e ele morra. E o personagem, ele participou de diversas histórias nos quadrinhos. Se fosse falar de todas as histórias que ele participou, de todos os projetos que o Tony Stark esteve envolvido, a família Stark, é muita coisa. E aonde ficou mais destacado a história dele, que foi o que veio a trazer o personagem depois para o cinema, foi o quadrinho de 2005, que é o que fala do Extremis. Esse é o nome do quadrinho. E esse Extremis, ele é um soro que rola nessa história, que é o soro do super soldado. E essa história é bem característica de transformar o Tony Stark, tirar um pouco daquele papel secundário que ele sempre vinha nos quadrinhos, porque ele sempre estava com um papel secundário, e trazer ele como super-herói. E como que rola isso daí? É um quadrinho bem legal de você ler, é uma capa bonita, uma capa dura que saiu na época, e é um quadrinho que ele tem bastante ação, não tanto diálogo, então é legal que ele... Como já é uma história bem maçante, bem antiga e bem contada, eles foram direto e reto no que precisava falar e já transformou ele no herói no final. O que ocorre? Ocorre a mesma coisa que o Rafael Paladino falou. E ele tá lá na guerra, tal, fornecendo armas e tal, acontece o acidente, vem o estilhaço no peito dele da bomba, aí ele é sequestrado ali pelos terroristas, ele faz de novo a armadura, consegue fugir, mas só que logo após isso ocorre, paralelo a isso, essa história do super soro. Esse soro Extremis está aí, por uma empresa que está manipulando esse soro. Eles têm ali uma cobaia, ao qual eles introduzem esse soro nele, mas ali meio que roubou um roubo desse soro. Tá tendo toda uma questão burocrática ali de roubo disso daí para fornecer também para terrorista, como arma química. Nós podemos perceber que é quase a mesma linha do super soldado do Capitão América, só que eles adaptaram a história pro Homem de Ferro. Exatamente. E daí, no caso, esse inimigo dele aí, que vem a ser inimigo depois, essa cobaia, todos os sentidos dela são aflorados, ela fica com alta regeneração, ela vira ali um casulo e tal. É um negócio bem bizarro. Ele fica com superpoderes e depois ele vira fazer várias atrocidades. No qual o Tony Stark, de novo na história, tá todo ali acabado, por ele se sentir um traste por oferecer armas pra guerra, ele se sente envergonhado. E o Homem de Ferro já existe, mas só que ele tem o Homem de Ferro ainda, assim, no limbo dele ali. Ele deixa o Homem de Ferro como se fosse o segurança dele. Ninguém sabe que o Tony Stark é o Homem de Ferro. Aí, no caso, ele vai enfrentar esse vilão aí nessa história. E ele toma um pau. O cara, ele tá super forte, o cara quase mata ele. E uma das doutoras que estava envolvido nessa questão do super soro pega o Tony Stark, no caso, o Homem de Ferro, leva ele pro laboratório, e quando ela abre a armadura, ela vê que é o Tony Stark. E o Tony Stark, ele pede socorro pra ela e fala, eu tô muito mal. Ela percebe que ele tá perto da morte mesmo, e daí eles resolvem, ele opta por querer que coloque o soro nele, do super soldado, que seria a única chance dele ficar vivo. Aí ela ainda fica controversa com aquilo, mas ela acaba concordando porque ela viu que não ia ter como, ele ia morrer mesmo. E após uma vacilada que ela dá, ele vai lá por ele ser mega inteligente. Isso é do Tony Stark. O Tony Stark, depois você vê que o maior poder do Tony Stark chega a ser quase igual ao Batman, é a super inteligência, ele é um cara mega inteligente. E ele modifica esse soro, e ele faz esse soro ficar de uma maneira não tão agressiva no organismo dele. E isso em um período muito rápido de tempo e estando tudo destroçado. Então é legal essa parte desse quadrinho.
E depois que é introduzido o super soro nele, ele passa mal e tudo mais, até parece que ele vai morrer, mas não. Aí que surge, bem dizer, o super Homem de Ferro. Porque daí ele surge com uma certa forma que é um pouco meio louco, que ele consegue fazer com que a armadura saia do próprio organismo dele, do próprio DNA dele. Eu acho que é aí que ele começa a produzir a armadura com a nanotecnologia. Exatamente. Que é do jeito que ele pensou, ele tá com a armadura. A gente viu alguma coisa nos filmes, né, da Marvel agora. Mas você não entende. Ali, na verdade, essa é a explicação. Né? E no quadrinho mostra muito bem isso. Mostra ele pegando a armadura, tudo cobrindo o corpo dele. Aí ele fala que ele se sente muito melhor. E fica meio explanado ali também que ele tá com super regeneração, né? Porque ele recebeu esse soro. Fica meio assim, ele recebeu esse soro só pra isso, só pra armadura ser dentro dele, então dá a entender que ele também ficou mais forte, com os sentidos, com a audição mais apurada, entendeu? E o hype que a gente tem do Homem de Ferro é agora através dos filmes da Marvel, né? Porque antigamente a gente pensava em Homem de Ferro, mas não tinha essa mesma empolgação igual a gente tem com o Homem-Aranha, com o próprio Hulk. Ele era um personagem mais secundário. Depois que ele cata e aplica o super soro nele, acaba nisso aí mesmo. Ele vai, mata esse vilão, ele consegue matar esse cara, porque não tem jeito mesmo. E daí ele descobre que essa doutora tá nessa corrupção aí do super soro, e ele se transforma num super-herói, né? Ele prende ela e ele se torna um super-herói, bem dizer, pra humanidade. Ele se redime ali dos pecados dele, vamos dizer assim, e resolve combater o crime. E daí que a gente tem, em 2008, vem o primeiro filme, já puxando desse quadrinho, puxa muita coisa, né? E eu acho que a própria atuação também do Robert Downey Jr. também fez a gente enxergar um personagem carismático, um personagem muito legal. Embora você tenha quem era pra ser o protagonista ali, era o War Machine, né? Mas só que o Robert Downey Jr. roubou a cena, né, cara? Eu acho que ele deu mais amplitude pro personagem, ele abriu um leque, tanto como, que nem ele fala, que ele é um cara rico, filantropo e tal, mas ele abre um leque tão legal e a gente vê várias fases nele, como ele nasce um cara rico, aí depois ele se torna um super-herói, ele tem algumas questões que ele tem que decidir para qual lado ele ir, é um cara de liderança de grupo e no final você vê ele no ambiente de uma família, né? Eu acho muito interessante essas fases do personagem que a Marvel apresentou pra gente durante o MCU. E nos filmes ele acaba virando o super-herói, vamos dizer assim, porque ali no filme 2, ali, que ele tá toda naquela loucura dele, você tem ali a Natasha, né? A Viúva Negra, que já começa ali a investigar ele, pra já introduzir ele no universo dos Vingadores, que é onde ele vem brilhar mesmo, né, cara? Porque no segundo e no terceiro filme, até o terceiro filme é criticado por causa dele ficar curado da questão do estilhaço, mas eles puxaram isso desse quadrinho, que foi revolucionário pra ele, que ali dá a entender que ele também se cura. Então, né, o ponto mais fraco ali que falam do filme dele, realmente, os caras, né, Kevin Feige, ele não foi à toa, ele, né, buscaram essa inspiração desse quadrinho. Eu acho muito legal essa interação de quadrinho para cinema, porque você tem que pegar muitos aspectos para você formalizar o personagem de uma forma legal, ele ganhar evidência, né, tanto no quadrinho quanto no cinema. Você tem que achar um meio termo, uma lacuna entre esses dois para você criar um personagem legal e interativo. O primeiro contato que eu tive com o Homem de Ferro, na verdade, foi lá no jogo, Marvel Super Heroes, no videogame. Até então, pra mim, ele era um robô. Né? Eu era criança, na época jogava, já achava ele um personagem muito legal, porque descia ali o canhão dele no especial, sempre foi um personagem nos games. No Marvel Super Heroes era animal você jogar com ele, até hoje, né? E como que ele tá hoje? Né? Até então teve, nos quadrinhos, o Homem de Ferro teve um grave problema com o Ultron, em versões passadas aí, que o Ultron começou a absorver as pessoas e virar metal e carne, tudo misturado, e até o Ultron chega a absorver ele e tudo mais. Então é só vocês acompanhar os quadrinhos que você vê essa questão, ele tá ali grotesco, você vê uma imagem dele grotesca mesmo nos quadrinhos, até parece que a galera que, né, falou que ia acabar a questão dos quadrinhos do Homem de Ferro, a galera começou a pesar a mão mesmo do personagem, e ele já começa a aparecer com algo deformado ali, mas tem um desenrolar legal. E agora, por último, cara, ficou complicado, porque o Tony Stark vem a morrer mesmo nos quadrinhos, e fica a inteligência artificial dele. Porém, a inteligência artificial dele, no começo, ela tá ali como um super-herói ainda, mas ela começa a ver que ela não deve nada ao ser humano.
E na verdade ela começa a tomar o papel do Ultron, cara. Ela começa a querer dominar o mundo todo, cara. Meio Exterminador do Futuro. Meio Exterminador. Então, na verdade, o Homem de Ferro atualmente ele tá se transformando num inimigo. E o inimigo super poderoso, cara, né, no universo da Marvel, cara. Então é interessante essa questão de você ter lá o cara que surgiu, né, como um personagem secundário, virar um mega de um herói, até no cinema se sacrificar por todo mundo, e agora nos quadrinhos está se tornando o grande vilão, embora não seja ele, mas sempre teve esse lado meio sombrio, Tony Stark. Por né? isso que eu acredito muito nesses personagens secundários que aparecem, que é o sucesso do Homem de Ferro aí. Gostaram desse personagem? Então vocês mal podem esperar pelo próximo personagem, cara. Curtam a Faster Nerd no Facebook. Curtam as nossas redes sociais do Fábula Nerd também no YouTube, no Instagram e no Facebook também. No YouTube acione o sininho. Desejar muito obrigado. Falou, pessoal. Valeu. Força do Hulk com vocês, hein? Tchau.